A ressurreição dos mortos é o tema desse estudo nesta manhã. O que é a ressurreição dos mortos? É a crença que um dia todos os mortos serão trazidos de volta à vida. E este tema é um componente comum de diversas escatologias, principalmente a cristã. Também nós vemos na escatologia islâmica e judaica. Mas onde nós encontramos fundamentos bíblicos para a ressurreição dos mortos? Primeiramente, nós vamos encontrar no Antigo Testamento, lá no capítulo 26 de Isaías, no versículo 19. E também em Daniel, no capítulo 12, versículo 2 e 13. Fala a respeito da ressurreição dos mortos. Lá em Daniel, no capítulo 12, versículo 2 e 13, diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel, capítulo 12. Nós vemos esta referência. O profeta Daniel é muito preciso quando diz que muitos ressuscitarão para a vergonha eterna e outros para a glória eterna. Mas este assunto será falado mais na frente. No Antigo Testamento nós temos referências bíblicas várias, citei aqui Daniel e Isaías, referências que fundamentam o ensino da ressurreição dos mortos, mas também nós temos no Novo Testamento, como em João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, Atos, no capítulo 24, versículo 15, Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Nós temos várias referências no Novo Testamento que nos dá fundamento para crermos na ressurreição dos mortos. No Novo Testamento, ou seja, debaixo do novo concerto, é confirmado que todos ressuscitarão de fato. O próprio Jesus diz: Vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição do juízo. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. O apóstolo Paulo afirmou ter a mesma esperança que tinha o povo de Israel, isto é, de que vai haver a ressurreição dos mortos, assim dos justos e dos injustos. Nós encontramos também fundamentos em Atos, no capítulo 24, versículo 15. E João afirmou ter visto em visão a voltar à vida os mártires de Jesus, antes do início do milênio, como remanescente dos mortos no fim do milênio. Nós conferimos estas informações em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4, 11 e 15. E quero já afirmando que todos nós iremos estar perante Deus, todos. Portanto, a ressurreição final é para todos. Todos irão comparecer, todos os homens, todos os joelhos se dobrarão perante Jesus Cristo. Mas vamos aqui. Primeira parte, a ressurreição dos justos. Justos são aqueles que creram, justos são aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Justos são aqueles que creram somente em Jesus. E para este, o apóstolo Paulo diz aos Coríntios da seguinte forma: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 até o 23, nós temos essa referência que nos fundamenta também a respeito da ressurreição dos justos. Também em João, no capítulo 12, versículo 10 e 11, diz assim: E os principais dos sacerdotes
tomaram deliberação para matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa deles, iam e criam em Jesus, por causa de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Jesus, ainda no seu ministério terreno, encontrou-se com Lázaro, e esse já estava morto de 4 dias, e Jesus o ressuscitou. Também, em Romanos, no capítulo 6, versículo 9, diz assim: mas aquele que Deus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia já não morre, porque a morte não tem mais domínio sobre ele. Meus amados, aquele que Jesus Cristo ressuscitar dos mortos não mais morrerá. E esta é a recompensa do justo, como está escrito em Lucas, no capítulo 14, versículo 14. Quando o apóstolo escreve e diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E Paulo também escreve aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, que diz assim: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Deus Pai ressuscitou Deus Filho pelo seu poder, e dessa forma também nós seremos ressuscitados por Deus. E ainda o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, dizendo assim: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, ignorantes é que não tenham conhecimento, acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, ou seja, não fiquemos tristes, como os demais que não têm esperança. Tem muita gente que não tem esperança de uma vida após a morte. Nós temos uma esperança que vai haver uma vida após a morte e uma vida eterna. Uns para um gozo com o Senhor Jesus e outros para o eterno fogo de sofrimento, que é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meus amados, a ressurreição dos justos vai acontecer. O próprio Jesus falou, os apóstolos falaram, e nós devemos crer porque está nas Escrituras, está na palavra de Deus, que os justos irão ressuscitar para viver eternamente num corpo glorificado com o Senhor. Mas e os injustos? Quem são os injustos? Os injustos são todos os que não querem nada com Deus, não querem nada com Jesus. Esses são os injustos que a Bíblia fala. Mas eles também irão ressuscitar e terão um corpo também eterno, mas um corpo que irá padecer o sofrimento, a desonra eterna, a eterna separação de Deus com o homem. Onde é que nós encontramos na Bíblia que os injustos irão ressuscitar? Os injustos, os pecadores que não querem Jesus. Nós vemos lá em João no capítulo 5, versículo 29, que eles irão ressuscitar para o juízo, para a condenação. Também em Apocalipse no capítulo 20, versículo 12 e 15 diz assim: o apóstolo João escreve, tendo esta visão, e assim descreve: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. É triste o destino final dos ímpios. Jesus, em Mateus, no capítulo 25, versículo 46, diz assim: Jesus disse para aqueles que serão postos à sua esquerda: e estes irão para o tormento eterno. Apartai-vos de mim, que eu nem vos te conheço. Já o apóstolo Paulo, lá aos Tessalonicenses, diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus,
os quais sofrerão como castigo a perdição eterna. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 9, até o 9. Aí está a referência. Também no livro de João, no livro das Revelações, no capítulo 14, nos versículos de 9 até o 11, está escrito dessa forma: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Apocalipse capítulo 14, versículo 9 e 11. Ainda no livro de João, no livro das Revelações de Deus, diz que o falso profeta e a besta no início do milênio, e depois o diabo no fim dos 1000 anos, serão lançados no lago ardente de fogo e enxofre, e que ali, de noite e dia, serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Naturalmente, dado que também os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos serão lançados no lago ardente de fogo e enxofre. E é necessário dizer que também eles serão atormentados pela eternidade. Apocalipse, capítulo 21, versículo 20, capítulo 21, versículo 8 de Apocalipse está escrito. Jesus ainda disse lá em Marcos, no capítulo 9, versículo 47 e 48, diz assim: Se o teu olho se escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca apaga. E lá em Judas também, no livro de Judas, ele diz que Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas capítulo 7. Então, meus amados, a ressurreição dos ímpios é tão certa como a ressurreição dos justos. Com uma grande diferença: os justos irão para o céu, para o seio de Abraão, viver eternamente com o Senhor Jesus. Já os injustos, os ímpios, irão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É um local que será destinado também para o diabo e seus anjos, a besta, o anticristo e os falsos profetas. Meus amados, a ressurreição dos mortos. E como é que será esta ressurreição? Em que corpo viremos? Vejam bem o que diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: Mas alguém dirá: Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensatos! O que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e é outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. Há corpos celestes e há corpos terrestres, mas um é a glória do celeste, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também, a ressurreição dos mortos, semeia-se um corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se um corpo em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se um corpo em fraqueza, ressuscitará um corpo em vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também um corpo espiritual. Assim,
também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito uma alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é o terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Nós encontramos toda essa leitura bíblica aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 35 até o 49, que fala como é que será, como virão os corpos na ressurreição dos mortos. Como serão esses corpos? Nossos corpos serão transformados, nossos corpos serão glorificados para viver eternamente com o Senhor. E os corpos dos ímpios, os que não querem Jesus, também terão um corpo eterno, que irão sofrer dia e noite eternamente. Então a morte será destruída. E nós, os santos, obteremos a redenção do nosso corpo. Porque Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? A morte será derrotada, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Essa é a nossa esperança. Lá o apóstolo Paulo, escrevendo ainda aos Coríntios, diz: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, porque também nós que estamos neste tabernáculo gememos carregados, não porque gememos e não porque queremos ser despidos, mas revestidos, queremos ser revestidos da imortalidade, para que o mortal seja absorvido pela vida. É isso que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 2 até o 4. Então, meus amados, esta é a esperança do crente. É a esperança de todos aqueles que decidem aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esta é a esperança daqueles que renunciam ao mundo e suas concupiscências, entregam suas vidas na mão do Senhor Deus, nas mãos daquele que pode tudo fazer por nós. Então desejamos que você, ao ouvir este vídeo, faça uma meditação, uma reflexão a respeito da sua vida hoje aqui na terra, porque a oportunidade de salvação está posta. O fundamento já foi lançado, que é Jesus Cristo. Precisa apenas que você decida. Como está lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, diz que é preciso que nós confesse os nossos pecados ao Senhor Jesus com a nossa própria boca. É preciso, como está lá em Romanos, que nós confessemos que o Senhor Jesus é o nosso Deus e o Salvador da nossa vida. É preciso que nós confessemos que o Senhor Jesus ressuscitou dos mortos e está à direita do Deus Pai intercedendo por nós. E que um dia vai vir buscar a sua igreja. Igreja esta formada por um povo remido, lavado e purificado no seu sangue. Esta é a igreja que o Senhor Jesus Cristo vem buscar. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.